Bem-vindos ao canal da MG Treinamentos. Aqui é a Ana Cristina e o vídeo de hoje é sobre um dos pontos polêmicos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 1911-2019, que é o atual regulamento do PIS e da COFINS. Vamos tratar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS. A Lei 10.637/2002 trata do PIS não cumulativo e a Lei 10.833 de 2003 trata da COFINS não cumulativo. E elencaram em seus artigos 3º as hipóteses que são permitidas o crédito do PIS e da COFINS. Entre as hipóteses de créditos permitidos estão bens adquiridos no mês para revenda e bens e serviços adquiridos no mês para serem utilizados na prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. O fato é que a Lei 10.833 de 2003, que trata da COFINS não cumulativo, no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, e essas regras valem também para o PIS não cumulativo, determina o seguinte, que o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do artigo 2º, que é de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, sobre o valor dos itens mencionados nos incisos 1 a 2 do caput adquiridos no mês. Itens esses que eu acabei de mencionar, que é a aquisição no mês de mercadoria para revenda e aquisição de bens e serviços para serem utilizados na prestação de serviço ou na fabricação de mercadorias destinadas à comercialização. Então, nesse dispositivo legal, determina que a base de cálculo do crédito é o valor do bem. Antes da Instrução Normativa 1911-2019, estava em vigor o artigo 8º, parágrafo 3º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 404/2004, que determinava, nesse artigo 8º, parágrafo 3º, o seguinte: para efeitos do disposto acima, ou seja, para efeitos de base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, será observado o seguinte: o IPI incidente na aquisição, quando recuperável, não integra o valor do custo de bens. Isso é quando o comprador é contribuinte do IPI, ele se credita do IPI, então o IPI na compra da mercadoria é recuperável, não é custo para ele, então não vai compor a base de cálculo de crédito do PIS e da COFINS. Quanto ao inciso 2, estabelece o seguinte: o ICMS integra o valor do custo de aquisição dos bens e serviços. Por quê? Pela própria essência do imposto e pelo princípio da legalidade, a Lei Complementar 87 de 96, que traz o modelo nacional do ICMS, no seu artigo 13, parágrafo 1º, estabelece que o ICMS compõe a sua própria base de cálculo e, se tratando de venda de mercadoria, vai compor o preço da mercadoria. E a fórmula de cálculo por dentro é esta daqui: preço sem ICMS dividido por 1 menos alíquota, o resultado vai multiplicar pela alíquota do ICMS. Alíquota essa da mercadoria, que no meu exemplo é 20%. Então, o preço da mercadoria sem o ICMS é R$100. E aí, pegando o preço de custo dividido pelo resultado de 1 menos a alíquota, e a alíquota de 20% virou decimal, 0,2, resultou em 0,8. Então, 100 dividido por 0,8, o preço, na realidade, resultou em R$125, que é a base de cálculo do ICMS,
e valor da mercadoria, ou seja, o ICMS está dentro do preço, multiplicado por 20%, que aqui está em decimal, resultou no ICMS de R$ 25. Então, está incluso no valor do custo de aquisição da mercadoria o ICMS. E conforme mencionei anteriormente, a lei do PIS e da COFINS, que trata da não cumulatividade, prevê que a base de cálculo do crédito é o valor da mercadoria. Então, está incluso dentro do valor da mercadoria o próprio ICMS. Tudo. Foi publicado em outubro deste ano a Ação Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil 1911-2019, que no artigo 167 estabelece o seguinte: para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo mobilizado, integram o valor de aquisição, o seguro e o frete pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador, e o IPI incidente na aquisição quando não recuperável, ou seja, quando a empresa que estiver comprando não é contribuinte do IPI e, portanto, não se creditou do IPI dessa nota, e nesse caso esse IPI se tornou custo e aí vai ser base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS. Contudo, nesse artigo 167, omitiu o que antes a Ação Normativa 404/2004 estabelecia, que fazia parte do custo de aquisição próprio ICMS. Ou seja, esta ação normativa está de forma diferente do que trata as atuais leis do PIS e da COFINS não cumulativo, que diz que a base de cálculo do crédito dessas contribuições é o valor de aquisição. Então, há uma controvérsia entre a ação normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 1911-2019, com a Lei 10.833/2003, que trata sobre a COFINS não cumulativo, e a Lei 10.637/2002, que trata do PIS não cumulativo. E para isso é importante a gente verificar o Código Tributário Nacional, que estabelece no artigo 100 o seguinte: são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Então, a Ação Normativa 1911 é um ato complementar e, de acordo com o STJ, no recurso especial 993164/MG, fixou o seguinte entendimento: ato normativo secundário, ação normativa é ato normativo secundário que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal. Pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam leis, tratados, convenções internacionais, etc. O que se conclui? Que a Ação Normativa 1911 de 2019 é ilegal no sentido de ter omitido que o ICMS faz parte do custo de aquisição para efeito de base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, contrariando a Lei 10.637/2002 e 10.833 de 2003, que trata do PIS e da COFINS não cumulativo. Isso, possivelmente, essa ilegalidade vai resultar em discussões no judiciário. Esse é um dos pontos polêmicos da Ação Normativa 1911 de 2019. Em próximos vídeos estarei trazendo outros pontos polêmicos dessa Ação Normativa, mas todo esse assunto eu vou estar abordando no curso de analista fiscal, que acontecerá aos sábados a partir de 4 de janeiro de 2020, onde nesse curso trarei todos os conceitos e os procedimentos práticos do ICMS, do IPI, do ISS, do PIS e da COFINS. E
temos uma novidade também. A MG Treinamentos está iniciando os cursos online, então deixo aqui o link do novo curso online de substituição tributária do ICMS-RJ, que já está disponível no nosso site para compra. Deixo também aqui embaixo o link para você se cadastrar na nossa lista VIP e receber por e-mail nossas dicas tributárias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like se gostou do vídeo, comente e compartilhe esse vídeo com os amigos. Nos vemos na próxima dica da MG Treinamentos.